Pessoal, se, por um lado, a gente não pode negar a importância do Descartes para a filosofia, principalmente para o que se chama, né, de filosofia moderna, por outro lado, na medida em que as concepções e os entendimentos filosóficos foram se aprimorando, muitas críticas vieram à maneira de Descartes construir o que seria aí a sua verdade primeira. Ele vai trazer o famoso cogito, né? Penso, logo existo. Então seria eu penso, logo eu existo. Mas essa concepção foi também posteriormente alvo de inúmeras críticas, tanto para a filosofia, mesma área aí do Descartes, né? Quanto também para a psicologia e para a biologia. Dando um breve resumo para vocês, a psicologia ela vai criticar essa concepção principalmente em função da ideia de divisão do ser humano entre o corpo e a alma, né? Que seria então esse dualismo cartesiano, vamos dizer assim. Para a psicologia, principalmente a análise do comportamento, não existe um corpo, né, e um cérebro, vamos dizer assim, né? Porque o cérebro faria parte desse corpo. Não, a gente não poderia separar o indivíduo de si mesmo ou do seu próprio comportamento, entendendo que você, então, é essa criatura única. Então, não é que você pensa e, em função disso, ou depois disso, você existe, mas o seu próprio existir ele está em conjunto com o seu pensar. Mas essa concepção, ela demanda aí um desenvolvimento um pouco mais profundo. E nesse vídeo aqui, a gente vai analisar algumas críticas ao Descartes, do ponto de vista da filosofia. Então, nosso tema aí, é possível um eu sem um tu? Ou seja, é possível falar de um ser que está sozinho no universo? E tem como a gente ser totalmente isolado do mundo? Então, primeiro filósofo aí que eu vou trazer para vocês é o Blaise Pascal, né? E o Blaise Pascal, ele vai ter essa frase aí, escrita em 1963. O eu, né, se referindo aí ao eu de Descartes, é detestável. Ele possui duas características. É em si injusto, por se colocar no centro de tudo, é incômodo aos outros por querer subjugá-los, pois cada eu é o inimigo e desejaria ser o tirano de todos os outros, né? Então, o Blaise Pascal, ele, né, traz essa crítica aí ao Descartes, não só nessa frase, tá? Mas também em outros momentos aí do seu desenvolvimento filosófico, e ele vai dizer que na medida em que você diz eu penso, você está se colocando no centro do mundo, como se a sua existência, então, fosse a mais importante de todas, como se a partir dela todo o resto passasse, então, a existir. Mais ou menos como se você fosse aí um deus ou uma deusa. Então, Blaise vai dizer assim: não dá para a gente achar que o mundo começa a partir da gente. Então, eu penso, logo eu existo. E aí, a partir então da minha existência, vai existir a existência de todas as outras pessoas em função da minha capacidade de reconhecê-los, né? E aí, então, se a gente se coloca no centro desse mundo, se a nossa existência passa a ser, né, o parâmetro aí de comparação e de entendimento, aí vai haver, então, essa subjugação de todos os outros seres, no sentido deles serem menos importantes que a gente. Então, se você for a métrica do mundo, né, o resto é o resto simplesmente por poder ser comparável a você. Além do Blaise Pascal, a gente vai ter também o Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty, ele vai ter essa frase: não vivemos, a princípio, na consciência de nós mesmos, mas na experiência do outro. Então, para o Merleau-Ponty, não dá para a gente dizer que nós temos uma consciência sobre nós, independente dessa consciência do outro. Pelo contrário, a consciência a respeito de nós mesmos, ela existe em função da nossa experiência com o outro. Trazendo para um parâmetro mais concreto, você pode se definir, por exemplo, como uma pessoa saudável
Em função do quê? Em função da sua comparação com outras pessoas que teriam aí o rótulo não saudável ou menos saudável que você. Você pode se dizer uma pessoa alta em função da comparação que você estabelece com outras pessoas que são ditas baixas. Então, todos esses parâmetros humanos, né? Ah, ele é rápido, ele é devagar, ela é esperta, ela não é esperta, ele aprende rápido, o outro não aprende rápido. Tudo isso vem em função de uma experiência com o outro. Ninguém, nenhum ser humano se sente triste, inferior aos demais pela incapacidade sua de voar. Por quê? Porque nenhum ser humano voa, né? Com seus próprios aparatos biológicos, eu quero dizer. Então, essa comparação, essa experiência do voar em relação ao outro ser humano, ela simplesmente não existe, né? Então, tudo que a gente tem de experiência com nós mesmos, tudo que você se alegra em função de você mesmo e tudo que você se entristece em função de você mesmo, acontece a partir da sua experiência com o outro. Então, o seu critério de classificação próprio vem a partir do seu viver com as outras pessoas. E isso vocês já perceberam, né? Tá super em sincronia aí com a frase do Blaise Pascal. Então, não tem como a gente ter nós como sendo o parâmetro do universo se esse parâmetro é construído socialmente. E isso, gente, se você pegar a bula de um remédio, vai estar escrito lá, ó, para 90% das pessoas funciona assim. Para 8% funciona desse jeito e para 2% funciona do outro jeito. Isso é parâmetro de comparação a partir de experiências com os seres humanos, né? E a gente faz isso para o padrão de beleza, para a ideia de sucesso, para o padrão de riqueza, etc, etc, etc. Bom, por fim, eu trago aí alguém mais da área da psicologia e também da educação, né? O Vygotsky. E aí ele diz o seguinte: a fala não é apenas o meio de expressão do pensamento pronto, ela é também um meio de formação do pensamento, um instrumento de seu desenvolvimento. O pensamento não se exprime pela palavra, mas nela se realiza. E aqui a gente tem que pensar algumas palavrinhas para entender o que o Vygotsky está falando, né? Então, a fala, ó, se ela está se emitendo a fala, é um meio de manifestação do pensamento, né? De formação. O Vygotsky ele vai ter essa ideia de que a gente consegue trazer essa concepção nossa de tudo por meio da fala. Enquanto a gente não consegue falar, a gente não consegue nomear o mundo, a gente não consegue classificar o mundo, a gente não consegue nem mesmo conceber o mundo nas suas funções concretas e abstratas. Antes de você falar, você era apenas uma reação emocional das coisas que aconteciam com você. E não que isso não gere nenhuma memória ou nenhum aprendizado, mas você só vai conseguir elaborar as coisas que acontecem com você a partir da fala que é construída socialmente. Então não tem nem como a gente dizer eu penso, logo existo nessa solidão do mundo, né? Porque o próprio fato de você utilizar essas palavras, eu penso, logo existo, já te coloca dentro de uma sociedade a qual te ensinou essas palavras e os significados dela. Então não tem como a gente dizer que eu penso, porque ao fazer isso, você já está se remetendo a uma concepção social mais ampla. Essa fala já te coloca dentro de um nós. Então, esse eu aí, antes de existir o próprio eu, já existe um nós. Certo? Então, vamos pensar nessas concepções. E como eu falei, né, essa é uma vertente de crítica aí ao Descartes, mas outras abordagens, outras correntes, outras áreas do conhecimento vão criticar também esse dualismo
entre mente e corpo. E a análise de comportamento, por exemplo, ela nem considera a palavra mente como uma palavra científica válida. Afinal de contas, dá para separar você do que você faz? Se o seu humor já se altera a partir do momento que você está com fome, como a gente vai dizer que existe uma mente controlando esse corpo, ao invés de dizer que tudo isso é um ser único? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.